Boa noite, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ir nos sentando. Nós louvamos a Deus. Quero agradecer aqui ao Sérgio mais uma vez, ao Padre, pela alegria do convite. É sempre muito bom estar com vocês, né? Vim para esta noite juntamente com o Daniel, Adriano, Fabinho, Márcio, a Thaísa, mas vim também para viver um retiro, 2 dias de carnaval com vocês amanhã. Vamos começar às 7h30 da noite, às 19h30, e sábado, o dia todo, e domingo, estar aqui com vocês nas missas. Queria convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Bom, o Sérgio me incumbiu de falar sobre um tema bastante importante para a nossa vida, de ser humano, de filho de Deus, que é o serviço, que é exatamente a fidelidade, o compromisso com a obra de Deus. Esse texto vai nos ajudar a compreender profundamente o que é isso, porque Deus não está procurando gente só para fazer coisa para Ele. Porque senão dá a impressão de que sem nós Deus não é Deus, ou Deus não faz a sua obra. Deus não está atrás de pessoas que simplesmente façam algumas coisas para Ele, mas Deus imprimiu na alma do homem algo que é da natureza dele, e vamos entender isso aqui. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Neste momento, aqueles que estavam lá lembraram-se então, os seus discípulos, do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Vamos ler isso? O zelo da tua casa me consome. De novo. Outra vez. Palavra da salvação. Amados, o que eu estava dizendo é muito importante, a compreensão de cada um de nós. Dizer que nós temos que ser servos de Deus é uma grande graça. Você tem que ser mesmo servo de Deus e servir a Deus. Mas por quê? Porque não tem quem faça o que você faz? Porque simplesmente nós temos que ajudar uns aos outros? É mais do que isso. Deus imprimiu na alma do homem uma alma zelosa. Quando o homem foi criado por Deus, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, é claro isso. Deus colocou o homem no jardim e disse o que a ele: cultiva o jardim que eu criei. Então está na natureza do homem servir a Deus. Você precisa compreender isso. Está na natureza criadora do homem a graça de servir a Deus, de estar no centro da vontade de Deus. E enquanto nós não vivermos plenamente assim, não vamos estar felizes. Por isso que os santos diziam que encontravam a plenitude da alegria no servir a Deus. Mas por quê? Porque isto não é apenas um trabalho. Há vagas, precisa-se de servos, de pregadores, precisa-se de músicos, precisa-se. Aí a pessoa vai lá, ela começa a servir. Aí quando não está bom para ela, ela sai. Ou quando ela não pode, ela não vai. Quando está cansada, ela para. Quando não está como ela gosta, ela não vai mais. Quando lhe atinge, ela não entendeu. Ela está ali prestando um serviço. Nós não prestamos um serviço a Deus, nós adoramos a Deus. Servir a Deus de todo o coração e ter na alma imprimido um zelo pela sua casa, pela sua obra, pela sua construção. Então Deus colocou o homem no centro do jardim, sim ou não? E falou o que para ele? Cultiva, trabalha na minha criação. Fala comigo: trabalhar naquilo que Deus fez. Isso é que compõe o homem, minha gente. E aí então o homem pecou, ele desobedeceu a Deus, porque ele não quis servir a Deus, ele quis o quê? Ser um Deus.
através do pecado de Adão e Eva, que não vem ao caso aqui, que não é o tema da pregação. Aí o homem foi expulso do paraíso, mas Deus não se esqueceu do homem. Amém? Diga graças a Deus. E Deus então, eu estou já pulando aqui só para ir no centro do assunto. Deus fez uma aliança com o homem, o patriarca, o primeiro servo, que é Abraão. E ele fez uma aliança de quê? De servo. Ele disse: eu serei o seu Deus e você será o meu servo. E você vai encontrar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e toda a extensão do Velho Testamento, essa expressão: e eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Há uma aliança feita, e a aliança do resgate da santidade passa pelo serviço. Você precisa compreender isso, porque senão dá a intenção de que o Sérgio, ou eu, ou o padre, ou o Daniel vai chegar aqui na frente e dizer: gente, vocês precisam servir a Deus. Aí a pessoa fala assim: ah, meu Deus, eu vou servir a Deus então, porque o pessoal disse lá, está precisando. Não, é mais do que isso. Isto é um apelo, mas não é a razão. A razão de eu servir a Deus é porque foi imprimido primeiro na minha alma, e segundo, é a condição para que eu volte à minha natureza de santidade. Deus fez uma aliança com Abraão, e na aliança ele fez este pacto: eu sou teu Deus e você me serve. Mas me serve para quê? Simplesmente para eu poder ter você como escravo? Não. Me serve para você se santificar, porque o serviço a Deus é um zelo pela sua obra. Percebe que o templo de Salomão, ele foi construído em 54 anos. Ele foi a obra mais importante para o povo de Deus. Davi, o grande servo e grande rei, um dia, indignado consigo mesmo, ele dizia: puxa vida, eu moro em palácios e Deus habita em tendas. Eu quero lhe construir uma obra, um templo digno para ele morar. Só para vocês entenderem, o templo para os judeus, ele tem um significado até maior do que para qualquer outra religião. O templo era a alma da religião. O templo para os judeus é como sacrário para nós. Era o lugar onde Deus morava, era a intimidade deles com Deus, e era a certeza de que Deus manifestava a sua glória entre o seu povo. Então eles constroem, a identidade deles está toda no templo. Eles constroem o templo em 54 anos por ordem de Deus, dizendo: não vai ser você que vai construir o templo para mim, Davi, vai ser Salomão, meu servo, o seu filho. Eu vou fixar com ele um pacto de paz. Eu vou fixar com ele uma aliança. Construíram a casa de Deus. Fala comigo, casa de Deus. O templo para os judeus, atenção, ele tem a mesma importância que o mundo, ou seja, criatura de Deus, criado para louvar, bendizer e adorar a Deus. Quando Jesus entra no templo em Jerusalém, o templo já passou por várias destruições. Para quem não sabe, Jerusalém foi destruída já 17 vezes em toda a sua história, e sempre ela é reconstruída. E a maioria das vezes o templo foi destruído. Já nem sei quantas vezes o templo foi destruído, porque às vezes o templo é destruído sem Jerusalém ser destruída. Então, se contar pela vez que Jerusalém foi destruída, o templo foi muitas vezes destruído, só contando as vezes da cidade. Agora imagina quantas vezes esse templo não foi destruído, invadido por inimigos que assolavam Israel. Era um país de muitas guerras. E aí você começa a perceber que com muita dedicação, eles reconstruíam o templo, porque era o lugar onde Deus morava, era a casa de Deus, era o jardim do Éden, o lugar onde Deus se encontrava com o homem. Lembra do capítulo 3 de Gênesis, que Deus foi se encontrar com Adão na brisa da tarde no jardim do Éden? Sim ou não? Para os judeus, o templo era o jardim. Então, todos se colocavam para trabalhar nesta grande obra. Isaías 43:18 está remetido à reconstrução do templo, porque Deus fala assim: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, eis que eu faço uma obra nova, a qual já surge, não a vedes? O livro, por exemplo, de Neemias, Esdras, não é? O primeiro livro de Esdras, porque Neemias também é chamado como o segundo livro de Esdras, ele também faz uma convocação, Ciro, rei da Pérsia, para se construir de novo o templo que foi destruído. Deus suscitou o espírito daqueles, está escrito na Bíblia, Deus tocou o espírito das pessoas para que reconstrua o templo. Aí Jesus está, agora no Novo Testamento, ele está num tempo em que o templo de Jerusalém estava reconstruído. E aí ele entra como filho de Deus,
glorificar o Pai, para encontrar o Pai, para viver a obra do Pai, o que ele encontra no templo? Fala aí. O que ele encontra no templo, gente? Vendedores. Ele encontra no templo comerciantes. Ele encontra no templo negociantes. Repete as frases comigo. Fala: negociantes, vendedores, comerciantes. Isso é muito sério, hein? Porque eu vou falar uma coisa agora aqui que ninguém vai gostar. Tem muita gente que faz comércio com Deus. Tem muita gente que negocia com Deus. Você me dá isso? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui. Se eu chego para Deus e falo: você me dá isso, eu te faço isso, o que é isso aí? Comércio. Negócio. É negócio ou não é? Pergunta para o vizinho: você já fez negócio com Deus já? Você já fez? Seja sincero. Você já fez negócio com Deus? Você já falou para ele assim, falou assim: ô Deus, eu te sirvo e minha mulher morre? Eu prego tua palavra e meu filho está doente? Está fazendo negócio. Isso é espírito de negociador. Vamos fazer um negócio, Deus? Eu não bebo mais coca e você me dá um emprego. É? Deus, seguinte, eu não falo mais palavrão e você me dá um filho. Parece-me que as pessoas estão perdendo o espírito de serviço que está imprimido na alma deles. O que é o espírito de serviço? Espírito de zelo. O que é zelo? Amor até o ciúme. Se você for estudar a palavra zelo em espanhol, é muito bonita. De todas as traduções que eu vi da palavra zelo, a que eu mais gosto é a do espanhol, que significa ciúme. Um amor único, que não aceita dividir com ninguém. O amor de Deus é expressado lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Ele diz assim: não sabeis que vós sois amados até os ciúmes pelo Espírito de Deus que habita em vós? Mas não é esse ciúme medíocre nosso, não. É um ciúme bonito, dizendo assim: você é meu e eu não te aceito ser de outra pessoa. Amém? Bate no peito, fala: eu sou de Deus. Você bateu com uma convicção que deu até água na boca aqui. Fala: eu sou de Deus, só dele, de ninguém mais. Ele te ama até o ciúme. Está na Bíblia lá, capítulo 4 de Santiago. Deus te ama até ao ciúme. Não é que ele tem ciúme de você, ele ama você até ao ciúme. Ele não aceita dividir você com ninguém. Isso é dele. Isso é bom, não é? É o que Jesus nesse momento começa a ver. Ele olha e vê pessoas se auto-beneficiando. Oi? Ele vê pessoas se auto-beneficiando, vendendo coisas para si na casa de Deus, quando na verdade tudo é do Pai. Toda a honra, toda a glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Tudo é para Deus. Amém? Amém? Gente, isso está imprimido na alma do homem. Tudo é para a glória de Deus. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Por que servimos a Deus? Porque Ele nos ama. Porque nós temos a alegria de dizer: ninguém vai entender isso, ninguém. Nenhuma pessoa mundana pode entender isso. A gente tem a alegria de dizer como Maria: eis aqui o escravo. Porque a palavra escravo sempre foi vista como uma palavra negativa. Quer dizer que o escravo não tem vontade própria. Quer dizer que o escravo, ele não tem liberdade. Mentira. O escravo, essa escravidão que vocês conhecem da palavra escravo, essa é a escravidão que nós vemos aqui na Idade Média. Mas a escravidão dos tempos longínquos eram as pessoas que acreditavam tanto no amor dos seus amos, que lhes ofereciam a vida para estar com eles. Porque se você me ama tanto assim, me deixa te servir, você vai cuidar de mim. Mentira quando dizem que escravo não tem vontade, não tem liberdade. Pelo contrário, para ser escravo é primeiro tem que ser livre, e primeiro tem que ter vontade. Acontece que eu entrego minha liberdade ao serviço de Deus, entrego a minha vontade à sua vontade, por minha livre e espontânea vontade. Livre-arbítrio, que é o grande tema de Santo Agostinho. O livre-arbítrio é uma revolução, porque todos pensavam que existia um destino, que estava traçado as coisas. Não. Temos livre-arbítrio, podemos escolher.
E na escolha o que fazemos? Eu e minha casa. É escolha. Escolha. Decisão. Mas por que eu faço isso? Porque se eu não servir a Deus, Ele vai dar um raio na minha cabeça? Porque se eu não servir a Deus, eu vou para o inferno? Porque se eu não servir a Deus, o padre não vai gostar de mim? Porque se eu não servir a Deus, eu não vou poder ser amado? Não. Isto é uma descoberta da alma. Veja o que Jesus faz. Ele traça um chicote. Atenção na cena, faz a cena na cabeça. Ele traça o chicote e começa a virar as mesas. Expulsar as andorinhas, os passarinhos, os bois, as ovelhas. Ele vira a mesa dos trocadores e fala o quê? Tirai isto daqui, porque minha casa, a casa do meu pai, é uma casa de serviço. A casa do meu pai é uma casa de oração, e vocês estão transformando ela num covil de ladrões, de negociantes, de comerciários, de pessoas que se beneficiam. Porque, gente, desculpa, eu posso falar por mim mesmo, eu faço comércio, eu vendo CDs. Quando você compra CD de mim, eu estou sendo beneficiado. Claro que sim. Seria a maior hipocrisia do mundo se eu falasse aqui na frente para você assim: olha, compra o meu CD, eu estou vendendo para você, mas é só pelo preço de custo. Mentira. Quando você compra o meu CD, você me ajuda. Você está me ajudando. E quando eu entendo isso, eu não posso transferir isso para o meu relacionamento com Deus. Com você eu posso. Agora, transferir isso para Deus, Deus, eu quero ter benefícios daquilo que eu faço. Não. Aqui na terra é muito comum que entre homens e que prestam serviço um para o outro, você tenha seus benefícios. Aliás, você vai ter o benefício comprando meu CD e eu vou ter o benefício vendendo ele para você. Agora, para Deus, nós não podemos buscar benefícios próprios. E o que me parece é aquela pessoa que está ali, está dentro do templo buscando benefícios para si. Sim ou não? Sim ou não, gente? Podemos fazer uma pergunta para nós? Será que eu estou dentro da igreja buscando benefício para mim? Será que eu estou na igreja buscando benefícios para mim? Será que a razão de eu estar aqui é só pelos benefícios? Aí você fala: Rodrigo, mas você não pode falar isso, porque isso quebranta uma estrutura que nós temos, que eu vou à igreja para ser curado. E não tem nenhum problema você vir na igreja para ser curado. Você vai vir mesmo e Deus vai te curar mesmo. Não tem nenhum problema para você vir na igreja e ser abençoado, porque você vai vir e Deus vai te abençoar mesmo. O problema não está aí. O problema está quando eu estou na relação com Deus como servo e Senhor, e aí eu busco só os meus próprios benefícios. É claro que na aliança que ele tem com Abraão, ele fala o que para Abraão? Eu te prometo fidelidade, e te prometo prosperidade, e te prometo abundância, te prometo cura, te prometo salvação. Sim ou não? Abraão não tem medo. Eu vou servir o Senhor. Por quê? Porque sei que Ele é fiel. Eu não preciso ter medo de nada, de ninguém. Quando alguém disser para você assim: eu vou matar você, você vai dizer: só se Deus quiser, porque eu sirvo a Ele. Se Ele não quiser, você não me mata. Não tem como. Daniel sabe aqui, ó. Nós fomos parar no morro no Rio de Janeiro, porque nós nos perdemos dentro do Rio de Janeiro. Fomos parar no morro, mas no morro, no meio de traficantes. Colocaram a arma na nossa cabeça, pararam o nosso carro, e o rapaz falou que ia matar nós. E nós até achou que ia mesmo. Nós vamos morrer hoje mesmo, né, Daniel? Falei: não, nós vamos morrer mesmo. Nós estávamos quase despedindo um do outro. A gente se perdeu no morro do João, Vila João, Rio de Janeiro, que é um dos morros que já foram pacificados. E naquela noite, eram umas 11h30 para meia-noite por aí. Aquela noite provavelmente seria a última noite da gente. Sabe o que a gente estava fazendo lá no Rio de Janeiro? A gente estava servindo a Deus. Estávamos numa missão. Acabou o grupo de oração, jantamos, fomos embora. Erramos o caminho, demos no morro. Quando cercaram a gente, eram vários homens armados. Um colocou a arma dentro do carro, pôs a arma na cabeça do motorista, falou: vocês vão morrer aqui agora. Eu só tive força para falar assim para ele com a voz bem trêmula:
irmão, ajuda nós. Ele falou, aqui nós não ajuda ninguém não, aqui nós mata. Eu falei, em nome de Jesus, ajuda nós somos missionários, nós somos um servo de Deus. Olha a placa do carro, nós somos de Marília, tão perdidos. Ele foi lá, olhou a placa do carro, falou, vocês vão morrer. Gente, que medo. Eu não sabia que o Salmo 22 foi escrito no Rio de Janeiro. É lá o vale da sombra da morte, é lá. É lá. Quem é do Rio de Janeiro me desculpa, mas é lá. Lá é o vale da sombra da morte. Aí ele olhou para nós e falou assim, se vocês não fossem crente, vocês iam morrer aqui agora. Eu falei, glória a Deus. Eu acho que ele queria matar a gente. Até acho que era o serviço dele matar a gente. Acho que ele ficaria muito bem honrado pelos seus patrões se ele matasse a gente. Ele ganharia um carro, ganharia instrumentos, dinheiro que a gente tinha lá de livraria. Colocaria a gente lá no pneu, queimaria a gente, ninguém ia ficar sabendo, né? Mas naquele dia nós tivemos forças para rezar e falar assim, Deus, tira nós daqui. Eu sinceramente não orei. Eu não orei. Eu não tive forças. Eu não tive nem voz para dizer, Deus, livra-me das mãos dos inimigos. Mas o Senhor nos livrou. Amém? Amém? Dá para ver, né? Livrou. Estamos aqui. Aqui estamos lá. Quando nós saímos, que ele falou assim para nós, se vocês não fossem crentes, vocês iam morrer. E que nós somos mesmo, né, crente. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas não precisa rezar para Ele não, Ele sabe. Aí nessa hora Ele ensinou o caminho para nós descer. E Ele falou assim, vai por aqui, por lá, por lá, por lá, por lá. Eu falei assim, ó, de duas uma, Daniel. Ou Ele está ajudando nós, ou Ele está acabando de colocar nós no beco para metralhar. Vamos em frente. Tinha 5 sujeitos dentro do carro. Um fez xixi na calça, vocês não vão saber quem é. Ninguém, não vai saber. Vocês vão morrer sem saber quem foi. Ah, irmão. E aí você vai falar o que para Deus? Ô Deus, vamos fazer um negócio, fazer um comércio. Eu te sirvo, mas no Rio de Janeiro eu não vou. Não. Fomos descendo. Na hora que a gente viu a Avenida Brasil lá embaixo passando, pegamos a Avenida Brasil, que alívio. Gente, pensa que louvor virou dentro desse carro. Nós éramos, já viu a versão de Daniel, os 3 jovens na fornalha? Nós éramos os 5. Os 5 jovens da fornalha. E nós louvávamos, porque nós entrou dentro do fogo e o fogo não pegou nós, porque o Senhor estava conosco. E olha, sabe o que é bonito? Olha a oração de Maria. Maria diz assim: você olhou para sua pobre serva, lembrado de sua misericórdia, conforme a prometer aos nossos pais e a Abraão. Olha a oração de Maria. Você olhou para sua pobre serva, lembrado de sua misericórdia. Fala para o seu irmão, Deus se lembra da aliança. Fala para ele. Sim ou não? Ah, que raio de servaiada é essa medrosa, que faz xixi na calça? Que raio de servo é esse que fica negociando com Deus? Que raio de servo é esse que acha que Deus esquece da aliança? Deus se lembra da aliança. Não tem um salmo que é assim? O Senhor não se esquece da aliança. Todo dia Ele tem uma aliança comigo. Bate no peito, fala, Deus tem uma aliança comigo. E na aliança consta que Ele é o que? Seu mesmo? O que Ele é seu? Não, Ele é o seu Deus. Levanta a mão direita aí. Fala, Ele é o meu Deus. Fala com a boca cheia para o inferno ouvir. Fala, Ele é o meu Deus,
que ele é seu, igreja? Na aliança está escrito isso aí. E o que você é dele na aliança? Servo. Por isso que servir a Deus é a forma mais protegida de viver a vida. Santa Teresa vai dizer o quê? Aventuremos a vida, pois assim melhor aguardará quem a tiver por perdida, assim a salvará. Você quer salvar a sua vida? Perca ela. Você quer guardar a sua vida? Quer guardar? Perca ela. Agora se você quiser proteger, aí você vai perder. Você precisa querer perder, porque assim perdendo é que você salva. Ninguém salva vidas sem dar a vida. Esquece isso. Eu sei que muita gente muito carismático diz: Senhor, eu quero salvar minha família, eu quero salvar minha vida, eu quero salvar minha família. Põe uma coisa na sua cabeça, olha para a cruz, isso está determinado. Ninguém salva a vida sem dar a vida. Esquece, nenhuma vida vai ser salva se a nossa também não for dada. Quando eu falo salva, eu não estou falando perdoar dos pecados, porque isso Jesus já fez. Eu estou dizendo resgatado. Se nós dermos nossa vida, e dar a vida de verdade, não é dar o pó da vida, é dar a vida plena. Engraçado que lá em Lorena, tem uma menina que ela faz um grupo de oração, reúne mais de 1000 pessoas, ela só com violão, e aquela coisa maravilhosa, menina jovem. Um dia chegaram para ela contando para mim, falou assim: mas menina, você é tão bonita, você fica perdendo seu tempo aí com esse negócio de igreja. Quer dizer então que para ser para servo tem que ser feio? Não. E outra coisa, além de ser feio, tem que ser velho, mas bem velho mesmo. Tipo assim, parece que as pessoas, pessoal, quando tiver bem velho, com o tubo de oxigênio carregando, tiver sem memória, esclerosado, aí você serve a Deus, que não tem mal o que você fazer. Parece que as pessoas estão se enganando. Para Deus, na aliança, Ele pôs lá os animais e fez a aliança e ofereceu o melhor, o seu filho. Foi ou não foi? Eu ofereço também com o filho a minha vida. Isso está imprimido na minha alma. Porque eu sirvo a Deus? Porque eu fui criado para isso. Eu fui criado para o louvor de Deus. Eu fui criado para o serviço do Senhor. Isso está imprimido na minha alma, compõe a minha vida. Por isso que quando você descobre o serviço a Deus, você descobre a verdadeira alegria. Nada é melhor do que servir a Deus. Nada faz eu mais contente do que servir a Deus. Por quê? Porque faz eu encontrar a minha verdadeira essência. Eu não posso me servir. Eva quis o quê? Se servir. Se servir da fruta para poder ser deusa. Tomou na cabeça, caiu em pecado, perdeu a graça. Todos perderam por ela. Capítulo 6, 5 e 6 do livro da carta de São Paulo aos Romanos. Mas recuperamos esta graça em Jesus, e a graça dele sobrepõe a natureza pecadora. Aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça e a misericórdia do nosso Deus. Mas hoje eu e você temos que pôr na cabeça que se nós somos livres é por causa dele. Se eu tenho vontade é por causa dele. Então pela minha vontade e liberdade eu escolho: quero ser o seu escravo, quero ser seu servo, eu quero te servir. Porque se alguém me ama tanto assim, eu quero servir ele. Sim ou não? Sim ou não, gente? Se alguém me ama tanto assim, eu quero ser seu escravo. Manda em mim. Manda em mim. Opera sobre mim. Faz tua vontade em mim. E aí está a razão do servir a Deus. Aí está a razão do servir a Deus. Mas quando Jesus tira aquelas pessoas de dentro do templo, ele está tão nervoso e está zeloso e está todo consumido de zelo, porque as pessoas estão dentro do templo querendo se auto-beneficiar. Olha para o teu vizinho e fala para ele: não pode, irmão. Fala para ele, fala: não pode, irmão. Se você está servindo a Deus querendo se auto-beneficiar, não pode. Jesus disse o quê? Tirar isso daqui. Quando ele fez isso, todo mundo olhou para ele, seus discípulos. E eles lembraram do quê? Interessante, né? Nós que não estávamos lá, não vimos a cena, dá a impressão que a gente vai dizer o quê? Nossa, ele está nervoso. O que os discípulos disseram? Os discípulos disseram: ele está nervoso, ele está fora de si. O que os discípulos lembraram nessa hora? Salmo 68, 10. Lembraram-se do que está escrito:
O zelo da tua casa me consome. Amém? Amor, amor, zelo pela tua casa. Quem não tem zelo pela casa não trabalha, não serve. É zelo. Em Jeremias 48:10 está escrito algo muito forte: maldito aquele que faz a obra de Jesus, de Deus, desculpa, com negligência. É muito forte, eu vou repetir aqui porque esse é a parte mais importante da pregação que nós vamos orar daqui a pouco já. Maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. O que é negligência? De qualquer jeito. Posso falar uma coisa para você? De coração, tem muita gente que acha que a vida não está indo para frente por causa de macumba, saravá, maldição de pai, da mãe, maldição hereditária. Tem isso aí, mas não se esqueça que tem a maldição biblicamente proclamada por um profeta, por aqueles que trabalham para Deus sem fidelidade, com negligência. Cuidado, hein, velho? Cuidado, irmão, que essa maldição é a pior que tem. Está escrito na Bíblia. Vou falar de novo. Abre teus ouvidos, teu olho, que é para o teu bem. Maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Existe uma maldição sobre este comportamento. Parece que o silêncio que pairou é aquele silêncio assim: vixe, o negócio é perigoso. Porque se eu for fazer a obra de Deus, tem que ser com zelo, de uma forma que minha alma se consome. Amém, gente? Não pode fazer de qualquer jeito. Se for para cantar, zelo. Se for para cantar, orar, pregar, organizar, ornamentar, servir o altar, proclamar a palavra, interceder, jejuar, tem que ser com zelo. Maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Isso é muito sério, hein? Tem gente que está com medo de maldição de pai, de mãe. Isso é muito ruim mesmo. Maldição de mãe é terrível, de pai, de padre. Mas pior que isso é você viver debaixo da maldição da palavra proclamada. Maldito aquele que faz a obra de Deus de qualquer jeito, sem amor, sem zelo, que não é fiel, que vem o dia... Não, nós precisamos nos comprometer com seriedade e zelo. Fala comigo, zelo. Fala zelo. Amor ao extremo. Isso vai ser bom para quem no final das contas? Para nós. Por outro lado, se maldito é aquele que faz a obra do Senhor com negligência, bendito é aquele que faz a obra do Senhor com zelo e amor. Amém? Engraçado que os discípulos naquela hora podiam falar assim, né, Sérgio? Nossa, gente, Jesus saiu do equilíbrio. Ele perdeu a... Gente, os discípulos podiam falar um pouco assim: sabe que nós lembrou da hora que ele fez aquilo ali? Vixe, eu lembrei de mim, nervoso, desequilibrado. Não, lembraram do Salmo 68:10. É zelo. Olha o zelo que ele tem pela casa do Pai. Zelo. Todo amor despejado. Agora é muito bonito que nós entendamos que o serviço a Deus é fonte de 3 coisas mais importantes para o ser humano. Presta atenção na pregação. O zelo, o serviço, a dedicação a Deus é fonte das 3 coisas mais importantes do ser humano. Primeiro, servir a Deus é fonte de santidade. Amém? Servir a Deus é fonte de quê? Como é que eu me torno um santo? Como é que eu me santifico dos meus pecados? Como é que eu me purifico dos meus erros? Como é que eu endireito o caminho que eu caminhei errado? Segundo, servir a Deus é fonte de salvação para mim e a minha casa. Presta atenção nisso. Quando os 3 anjos vieram visitar Abraão, naquele momento, Gênesis capítulo 18, ele fala para tua esposa: prepara o pão. E ele fala para os servos dele: faz a farinha, prepara a manteiga,
mata o novilho gordo. Toda a família e os servos se unem para servir a visita dos anjos, que na verdade é a prefiguração da Santíssima Trindade. Eles dizem assim, Abraão fala assim: se encontrei graça aos olhos do Senhor, não passe pela minha casa sem dar-me a sua bênção. Senta aí que eu vou lhe preparar uma comida. Vão lá. Abraão faz o que? Qual é a parte de Abraão? Pode ler na Bíblia. Ele pega a bacia, água para lavar o pé dos peregrinos e dá toalha. A mulher dele faz manteiga, faz o pão, e os servos vão pegar a farinha para a mulher e matar o novilho mais gordo. Todos serviram a Deus, a casa inteira. Consequência disso, terceira fonte de servir a Deus: milagre. Fala comigo: santidade, salvação e milagre. Abraão serviu a Deus e, como consequência, não é troca, não é troca, é porque Deus me ama e me ama tanto que não consegue me deixar de abençoar. Deus nunca diz não a quem sempre lhe diz sim. Abraão serve com gratidão e amor, e Deus dá o que para ele? O filho Isaque. Visto que Sara era estéril, já tinha mais de 90 anos, e Abraão já era um velho. O ser dela, o ventre dela era morto, amortecido, eram velhos, e Deus deu-lhe um milagre. Sim ou não? Vamos recorrer ao Novo Testamento para ganharmos tempo aqui. Lembra-se do capítulo 6 de São João, quando acontece a multiplicação dos pães, a primeira. Eles não têm pão para comer, estão todos debaixo de uma tirania, maldição, pecado, injustiça, opressão, o império romano que maltrata eles. E os discípulos dizem: Senhor, despede o seu povo, que eles não têm o que comer. Jesus diz o que? Dai vós mesmos de comer a eles. Serve, serve. Filipe diz: 200 denários não é o bastante para alimentar essa multidão. André fala: Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, me traz. Abençoou os pães, entregou, falou para eles: agora distribui. Sobrou 12 cestos. O Senhor fala: agora recolhe. Serve, que o milagre acontece. Serve. Lembra do milagre, o primeiro de Jesus na vida pública, em Caná da Galileia? Ele chamou os servos e disse: enchei as talhas. Antes disso, Maria falou o que mesmo? Fazei tudo o que ele vos disser. E os servos serviram a ele, apresentaram o vinho que ele transformou, que era água e agora é vinho, para o chefe dos serventes, e o chefe disse que era o melhor vinho que tinha. Milagre. Servir a Deus é fonte de santidade, é fonte de salvação e de milagre. Você quer alcançar milagres na tua vida? Sirva a Deus. Mas como? Como um comércio? Como uma troca? Como um negócio? Não, com gratidão, com generosidade. É um chamado de amor e uma resposta de generosidade. É um chamado de amor e uma resposta de generosidade. Eu não sei se vocês têm esse costume aqui em Goiás. Quando você faz alguma coisa na sua casa, um bolo, um pão de queijo, uma esfirra, um salgadinho, alguma coisa, você põe dentro de uma travessa uns pedaços e dá para o seu vizinho do lado? Sim ou não? Dá mesmo? Por que você dá? Alternativa A: você dá porque você é generoso. Alternativa B: você dá para receber alguma coisa de troca. Ou alternativa C: você dá para ele não ficar com inveja. Então você fala assim: para inveja não pegar, eu dou um pouquinho para ele. Alternativa A, não é? Você dá porque você é bom, não é? Então bate no peito aí e fala: eu sou bom. Fala: eu sou do bem. Tem gente que bateu meio desconfiado, está achando que é bom, não. Fala: eu sou do bem. Fala: você é do bem ou não é? Você dá porque você é generoso. E se não vier, o dia que o vizinho fizer alguma coisa, se não vier nada na sua travessa, não tem problema. Você não deu para isso. Verdade ou não? Mas se você consegue fazer isso com o vizinho, não consegue com Deus? Claro que você consegue.
Tem vizinho que devolve a vasilha sem nada. Tem uns que devolve até suja. Tem uns que nem devolve. Você tem que falar assim: não tem uma vazia minha aí? Verdade ou não? É terrível. Não tem problema. E se você fizer o bolo de novo, o que é que você faz? Sabe por quê? Porque aqui dentro da sua alma está imprimido serviço. Aqui dentro da tua alma está imprimido amor, doação. As pessoas perderam a dimensão do que significa perdão. Eu estou cansado já de ouvir o povo falar assim: ah, não consigo perdoar minha sogra. Tudo por causa do sentimento. As pessoas pensam que perdão está ligado a sentimento. Perdão não tem nada a ver com sentimento. A palavra perdão significa se doar outra vez. Porque percorrer, aqui ó, corri de lá para cá. Quando eu faço isso aqui, eu não estou correndo, estou percorrendo, porque eu já corri essa distância. Quando eu me dou e eu me dou outra vez, eu estou perdoando. Como perfazendo, eu já fiz de novo, perfiz. Perfazer é fazer outra coisa. A palavra perfeito significa que de tanto fazer, perfeito é aquilo que eu faço sempre. Deus é perfeito, sim ou não? Porque Ele ama sempre. Deus é bom sempre. Deus é poderoso, por isso Ele é perfeito, porque Ele faz tudo que Ele faz de novo. Nós temos que perdoar. Eu já me doei, não veio nada em troca, não tem problema, eu vou me doar outra vez. Porque o amor que me cura não é o amor que eu recebo, é o amor que eu dou. O dia que você entender isso, vai revolucionar a sua vida. Eu estou aqui com um recado para quem quiser ver no celular, do Padre Fernando. Ele está estudando psicologia lá na Unesp de Marília. E o professor dele disse que precisa fazer um trabalho para descobrir o que é que acontece com essas pessoas que entram na igreja e elas são curadas da depressão, dos males. Me ligou, marcou um encontro, porque o professor quer saber. E sabe qual é o segredo? Serviço. É doação. Quando você se doa, você sara. Sabe qual é a palavra que minha avó mais falava? Minha avó já morreu já. A palavra que ela mais falava, quando uma pessoa estava com problema, ela falava assim: isso é falta de serviço. Quem já ouviu isso aí na vida? Levanta a mão. Aí, viu? É minha avó. Você chegava para ela e falava assim: ai, eu estou meio machucada. Ela falava: arruma serviço que sara. Uma vez minha tia chegou, já senhora, chegou para mostrar uma tatuagem para ela na barriga. Falou assim para ela: eu fiz uma tatuagem para ver se eu fico mais alegrinha. Minha avó olhou para ela e falou: minha filha, que falta de serviço é essa? Isso é uma falta de serviço. Nossa, porque se você tivesse serviço, minha filha, você não ia ter tempo para pôr isso aí no umbigo, não. Faltou serviço, a turma quer pôr piercing, quer fazer uma tatuagem. É que não tem serviço, porque para fazer uma tatuagem precisa tempo, gente. A turma não tem o serviço, porque quem tem serviço, fala a verdade, não estão conseguindo nem fazer o serviço, quanto mais a tatuagem. Essas meninadas tudo aí que está reclamando da vida. Falei para minha filha esses dias: minha filha, já está na hora já. Baitona, minha filha, arruma um serviço, vai. Está na hora já. Porque quando arruma um serviço, você começa a se doar, sim ou não? E a sua vida vira uma bênção, porque você se doa. Você se doa. A vida de quem se doa é sempre mais feliz. Fala a verdade, sim ou não? Paulo fala o que na carta aos Coríntios? Há mais alegria em dar. Deus ama quem dá com alegria. Há mais alegria em dar do que receber. Se doar. E quando você se doa no zelo da casa do Senhor, da sua obra, a sua vida é uma bênção. Você quer sarar as suas angústias? Se doa. Sirva a Deus. Servir a Deus é a libertação da nossa casa. Por isso José era um homem que servia a Deus. José era um homem de direitos e deveres. Os direitos dele era quase nada, seus deveres eram quase todos. Ele era esposo de Maria, tinha direito, porque ele é minha esposa, ela. Mas ele abriu a mão do direito só para fazer os deveres.
Eu gosto da música do Eugênio que fala assim: eu sou escravo de suas promessas, mas sou feliz vivendo assim. É lindo, né? É lindo. Eu sou escravo da sua promessa, mas sou feliz vivendo assim. Tem gente que está na igreja procurando receber. Se eu fosse você, eu mudava de espírito e começasse a procurar a dar. Você ia ver que você vai encontrar muito amor na sua vida, porque é dando que se recebe. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Como é lindo doar-se. E depois de se doar, perdoa. E se não veio nada, doa de novo. E se as pessoas não reconheceram, doa outra vez. E se ninguém trouxe para você a vasilha, você pede para ela: tem uma vasilha minha aí. E continua dando. E faz ela passar vergonha. Você fala assim: ô, devolve a vasilha aí que eu quero te dar mais coisa. Eu quero doar. Eu quero te dar a vida. Mas quanto mais a gente vira recebedor, eu quero receber, mais nós vamos ficando vazios. Sabe onde está a alegria, irmão? No servir. Quem é casado aí, levanta a mão. Você pode saber qual casamento que dá certo? Aquele que um serve o outro, que se doa. O casamento que a outra fica só assim: me dá. Ixi, isso é terrível. Que ela fica assim pro marido: fala. Fala que você me ama. Ela nunca fala, eu só quero ouvir. Aí ela faz pra mim, faz. Aí nunca tá bom. Ela sempre tá vazia. Pode ver. Você vai ver esse caso, você vai falar assim: o Rodrigão estava certo, aquele gordo tem razão. É verdade. É aquelas mulheres vazias, os homens vazios, porque ele só fica esperando. Ele nunca se doa. Ele quer sempre atenção, ele quer sempre a palavra. Mas quando você se doa, meu Deus do céu, você encontra o sentido, porque está imprimido na sua alma. Fala comigo: o ser humano foi feito para amar, para se doar. E toda vez que ele faz isso, então ele vai ser feliz, sim ou não? Porque ele vai de encontro à essência. Então hoje nós estamos aqui nesta igreja para quê? Estamos aqui para assumir nossa identidade de gente, de homem e mulher, feliz da vida, que vive a sua vida em serviço. Esses dias, uma pessoa, eu falei, gente, não mexe com quem está quieto. Não mexe com quem está quieto. Esses dias uma pessoa falou assim para minha esposa no meio da rua: oi, Adriana, tudo bem? Cadê o Rodrigo? Aí ela falou assim: o Rodrigo está viajando em missão. Aí ela falou assim: nossa, mas ele nunca para. Ele nunca está aqui. Aí ela falou assim para Adriana, e a minha esposa quieta, singela, olhar assim de Margarida, que a vontade era para falar: cuida do seu marido, que o meu eu sei onde ele está. Mas ela muito singela. A mulher continuou com a conversa, falando: nossa, como que é a vida dos 6? Ele nunca para. Ele nunca está aqui. Toda hora que pergunta, está viajando. Não estou Rodrigão, está viajando. Não sei nem como vocês têm filho. Aí foi falando. Eu falei: nossa, deve ser uma vida chata, vocês nunca estão juntos, sei lá. Até que minha esposa falou assim: querida, eu quero falar uma coisa para você. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque eu dou o meu marido para as pessoas, para ele pregar a palavra. Eu sou feliz. Pelo jeito, acho que você não é. Aí ela foi murchando, foi chorando, foi contando os podres da família dela e dela, do marido. Aí ela falou assim: tá vendo no final da história? Você acha que eu sou triste por doar o meu marido para a igreja? Você acha que eu sou infeliz por estar doando aquele que Deus me deu? A delícia dos meus olhos, a minha esposa, eu dou ela para a palavra, para Deus. A gente se doa, é uma doação. É bom, gostoso não é não, mas é bom. É igual remédio. Às vezes as pessoas confundem-se. Eu estou falando para você, para o seu bem, porque às vezes a gente vai retendo as coisas para a gente, sim ou não? Tem gente que é muito apegado no filho, né? Filho é meu. Aí o filho casa, meu Deus, que sofrimento. E quando o filho morre, então? Porque você vai retendo as coisas para você. Na verdade, digo isso por mim e por Daniel, como é bom uma vida doada. Não é fácil, mas uma vida doada é muito bom. Quando você se doa e você perdoa, não importa o que você tem de volta, importa que você tenha Deus no centro da tua vida, porque você sabe que Ele vai cuidar de você. Vai ou não vai? Por isso Josué disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. Você acha que ele é bobo? Você acha que ele escolheu a pior parte?
Então eu queria terminar dizendo, já fique em pé, por favor. Já quero nesta noite invocar sobre a sua vida a maior bênção que um homem pode ter: servir a Deus com a sua casa. Só que é o seguinte, infelizmente, nossa família está desacostumada. A sociedade é uma sociedade acostumada a servir. Ela é uma sociedade acostumada a ser servida. Você pode perceber, faz o teste. Vai num restaurante, um dia, numa lanchonete, ajuda o garçom a tirar a mesa. Ele vai ficar constrangido. Ele vai falar, não, deixa aí. Faça o teste. Alguém já fez isso aí? Levanta a mão. Ele não fica constrangido? Fica ou não fica? Porque ele está achando, não, você não. As pessoas não estão acostumadas a isso. Vai no lugar, ajuda a limpar. Quando a gente vai no shopping, geralmente as mesas estão tudo sujas, né? Tem aquela senhorinha que fica rodando ali, às vezes sozinha, limpando a mesa, às vezes está longe. Ajuda ela para você ver como que ela vai ficar constrangida. E ela não vai entender. O que essa pessoa está trabalhando hoje aqui? Está começando hoje? É? Primeiro dia. Mas como é bom a gente servir, cara. Como é bom a gente estender a mão para a pessoa. Como é bom a gente parar e dizer, você precisa de alguma coisa, irmão? Posso te ajudar? Eu posso tornar a tua vida mais fácil? Eu não falei para você tirar a pessoa do sofrimento nem resolver o problema dela, mas ajudar a gente pode. Sim ou não? Irmão, posso te ajudar com alguma coisa? Posso fazer uma oração por você? Jesus disse que aquele que der um copo d'água, hein? Está na Bíblia, tá ou não está? Evangelho de São Lucas. Quem der um copo d'água a um dos pequeninos, receberá recompensa nessa terra. Mas por que receberá recompensa? Eu dou o copo d'água para isso? Não, é porque não tem como você plantar e não colher. Quem planta serviço, quem planta doação, colhe milagres, salvação e santidade. Amém? Sirva a Deus, nem que for sem forças. Mesmo que te criticarem, sirva a Deus com zelo. E o resultado final da tua vida e da tua família vai ser santidade, salvação e milagre em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E é isso que vamos orar hoje. Colocar o Senhor no centro da nossa vida. Colocar o Senhor no centro da nossa adoração. A última vez que eu vim aqui, eu fiz uma canção para as famílias. Eu queria cantar ela agora com vocês. E essa música exatamente diz assim: como Josué